Você sabe o que é o bebê reborn? A história dos bebês reborns começou na década de 1990, quando os artistas de bonecas começaram a criar bonecas que pareciam cada vez mais reais. Essas bonecas eram frequentemente usadas em treinamentos médicos e de primeiros socorros, simulando a aparência e o peso de um bebê recém-nascido. Conforme a criação dessas bonecas evoluiu, surgiram cada vez mais artistas que passaram a criar bebês reborns como uma forma de arte. A Bruna é uma dessas artistas. Ela produz os bebês há 12 anos. Eu comecei quando eu era muito nova já, na verdade adolescente. E eu não tinha na época dinheiro para comprar, porque na verdade meus pais achavam besteira, então eles não investiram nisso. Mas eu sempre gostei de bebê. Eu não comprava para brincar de boneca, porque eu amava bebê desde criança e quando a família tinha filhos, eles não deixavam pegar no colo. E aí eu falei, nossa, minha oportunidade de poder ter assim uma réplica, né, uma representação de um bebezinho aí para poder pegar, porque eu sempre gostei. Mas passou. Aí depois eu tive uma filha, que hoje tem 15 anos, e na época eu fiz para ela. Então eu fui atrás de aprender a arte e tudo mais. E aí depois disso, eu percebi que isso poderia se tornar um negócio. E aí eu comecei a fazer os bebês, me aperfeiçoar na técnica e tudo mais, fazer vários cursos. E depois se tornou minha principal renda. A Maternidade Shop Bebê Reborn hoje é referência tanto no Brasil quanto no exterior, porque nós temos uma técnica diferenciada que se chama Nova Tecnologia 3D 4D, em que ninguém tem essa técnica, então os nossos bebês são muito mais realistas, têm muito mais detalhes. A primeira boneca reborn conhecida foi criada por uma artista alemã chamada Carola Wegerich, que em 1999 criou uma boneca realista para um amigo que havia perdido um bebê. A Patrícia também passou por isso, pois perdeu a filha que nasceu prematura e faleceu após 5 dias. O bebê reborn eu decidi fazer para presentear meu esposo no Dia dos Pais, no ano de 2023, que foi mais ou menos um ano após o nascimento da Ana, porque a Ana ficou 5 dias na UTI e a gente não teve o privilégio de ter o contato físico com ela, de pegar no colo, porque era muito prematurinha. Nasceu com 585 gramas, 30 centímetros, estava entubada. Então, assim, para não ter risco de maiores infecções, a gente não teve esse contato físico. Nas últimas semanas, os bebês reborns foram alvos de críticas após vídeos polêmicos circularem pelas redes sociais. Essa polêmica toda quase tudo é fake news, né? Não é que não exista pessoas que tratam o bebê reborn como criança, deve existir, mas eu estou há 12 anos na arte e eu nunca vi nenhum cliente meu fazer isso. Inclusive tem clientes meus que são tratados com médicos para aliviar sintomas de depressão, ansiedade, tem as mais velhas, né, que tem a síndrome do ninho vazio, porque os filhos já cresceram, se casaram, se sente muito sozinha, muitas vezes também tem depressão, teve várias senhoras que procuraram por isso, inclusive ajuda no Alzheimer e no mal de Parkinson, entre outras questões aí de saúde em que os médicos recomendam. Os bebês reborn se tornaram uma forma de arte única e fascinante, combinando habilidades de escultura, pintura e costura para criar algo que vai muito além de uma boneca. Para Patrícia, trouxe um pouco de conforto, apesar de ter tido outra filha. A minha ideia de fazer a Bebê Reborn foi para poder de alguma maneira materializar a vinda da Ana aqui, né, na Terra, na nossa família, etc. Porque foi muito difícil, assim, não ter tido esse contato, né? Então, com a Bebê Reborn, a gente conseguiu mais ou menos ter noção, assim, do tamanho, do peso. E não, né, Laís não substituiu a Ana e nunca substituirá, cada uma é única, né, apesar de terem nascido no mesmo dia, mas são histórias totalmente diferentes, e a Bebê Reborn é uma lembrança física que a gente tem da nossa filha que não está mais aqui. A criação de bebês reborns é um processo complexo e demorado, que requer muita habilidade e paciência do artesão. Muitos artistas levam semanas ou até meses para concluir uma boneca, e os preços podem variar conforme o material utilizado e realismo do bebê, dependendo da complexidade e da qualidade do trabalho.
O molde ele vem cru, né, cor de leite, né, e a gente tem que fazer todo o processo de pintura em cima disso. Então, a gente leva ao forno, é um forno halogênio que só tem nos Estados Unidos, as tintas são especiais para essa arte, e a gente vai fazendo todas as camadas de pele e todas a arte que a gente coloca, as técnicas, para que o bebê se torne realmente uma réplica fiel de um bebezinho de verdade.